Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vida Sem Limites. O meu nome é Luís Alves, especialista internacional em Lei da Atração, e este vídeo vai ser um vídeo um pouco diferente, porque vai ser basicamente um vídeo que eu vou partilhar um desabafo, vou desabafar com vocês. Será um vídeo mais intimista e eu irei falar sobre um assunto bastante delicado na minha vida, sobretudo na vida profissional, e que eu não tenho falado abertamente desde há uns 2 anos atrás. E que tem gerado muita dúvida na minha audiência, na minha comunidade. E como eu acho que a nossa relação sempre foi pautada por muita transparência e muita honestidade da minha parte, de eu poder dizer-vos sem medo de ser criticado ou de ser avaliado tudo aquilo que eu sinto e tudo aquilo que é verdade, ok? Então eu tenho necessidade de partilhar com vocês uma informação e, no fundo, uma resposta a uma pergunta que me chega muito frequentemente. Luís, porquê é que você deixou de falar ou produzir conteúdos sobre a Lei da Atração? Vamos lá. Vamos começar pelo início. Para os mais atentos, eu nunca deixei de falar sobre a Lei da Atração. Porque, no fundo, a partir de 2016, quando eu me tornei um autor reconhecido dentro da área da Lei da Atração, não é? Através do livro Sem Limites, quando o livro se tornou um best-seller em Portugal e no Brasil, e começou a ser o livro em língua portuguesa mais vendido sobre o tópico, eu de facto tive muita popularidade em vídeos de Lei da Atração nessa altura, 2016, 2017, 2018, ok? Mas gradualmente, e especialmente desde 2020, quando começou a pandemia, ok? Eu comecei aos poucos a não falar diretamente, ou seja, a utilizar o nome Lei da Atração nos meus conteúdos. E teve um objetivo, teve um propósito, ok? Mais uma vez, para os mais atentos, aqueles que leram Sem Limites e que compreenderam tudo aquilo que eu disse, aqueles que fizeram o curso Sem Limites e que compreenderam tudo o que eu disse, eu continuo a falar sobre a Lei da Atração. Porque se a Lei da Atração permeia tudo o que existiu, existe e existirá, é uma lei universal, então mesmo que eu esteja a falar agora, por exemplo, de educação financeira, eu estou a falar sobre a Lei da Atração, sobre cocriação consciente. Ok? Se eu falo sobre relacionamentos, eu estou a falar sobre a Lei da Atração. Se eu falo sobre gestão emocional, eu estou a falar sobre a Lei da Atração. Se eu falo sobre expansão de consciência, eu estou a falar sobre a Lei da Atração. Ainda que não tenha o nome Lei da Atração nos títulos dos vídeos ou que eu fale no nome especificamente num conteúdo. Ok? Mas as pessoas que, de alguma forma, gostam das coisas mais óbvias, têm-me questionado. Porque realmente, se vocês virem o meu canal do YouTube ou os conteúdos que eu tenho produzido, o último curso, por exemplo, que eu fiz, que foi o Saindo da Matrix, eu não falo especificamente sobre a Lei da Atração. E porquê que isso aconteceu? Isto foi uma decisão muito difícil, em 2020, que eu tive que tomar. E foi um risco muito grande profissional, que me trouxe um preço muito alto a pagar. Confesso que foi um preço muito alto a pagar, mas que me trouxe também aqui a sensação de bem-estar e de eu ser fiel aos meus próprios princípios. Em 2020, um pouco antes de março, portanto, quando começamos com toda esta mudança no cenário mundial, por causa da pandemia, nessa altura era uma altura com muita popularidade em relação a vídeos e conteúdos sobre a Lei da Atração. Estavam a surgir novas redes sociais, aos poucos, então havia muitos vídeos com, mais uma vez, e vocês já sabem exatamente o que é que eu penso sobre isto, técnicas milagrosas, técnicas mágicas, fórmulas de enriquecimento rápido, fique milionário num mês com a Lei da Atração, sonho com os números da lotaria com a Lei da Atração. E eu confesso que comecei a ver o meu conteúdo a estar muitas vezes associado a esses outros conteúdos que eu não valido, que não acredito e que sei que são falsos. Ok? E atenção que esta minha afirmação é uma afirmação que traz um custo, traz um preço a pagar. Mas eu sentia-me mal sempre que entrava num YouTube e que os meus vídeos estavam a ser associados com vídeos de outros produtores de conteúdo que vinham com essas mágicas, com essas fórmulas que traziam uma expectativa completamente irrealista para as pessoas e que apenas gerava frustração. Isso não estava minimamente alinhado com aquilo que era a minha missão de vida. E óbvio que não era eu especificamente que colocava lá os meus vídeos ao lado desses outros fantasiosos e falsos inverídicos, ok? Era o algoritmo, não é? A própria estrutura, o próprio YouTube, o próprio Instagram, Facebook, TikTok e etc. Então eu tomei a decisão. Embora eu falasse sobre princípios que estavam enquadrados dentro do funcionamento da Lei da Atração, eu não iria chamá-la pelo nome, vamos dizer assim. Porquê? Porque eu não queria ser associado a essas pessoas. E aqui não interessa quem são essas pessoas. De uma forma geral, a quantidade de vídeos e de canais novos que surgiram depois da pandemia
a falar sobre lei da atração de pessoas que não sabem aquilo que estão a falar, e é a parte que me deixa mais triste, não sabem minimamente aquilo que estão a falar. Elas falam aquilo que é popular e que tem visualizações e que lhes permite gerar uma receita de publicidade, nomeadamente no YouTube. Então eu escolhi um caminho diferente. E mais uma vez foi um caminho que me trouxe um preço muito alto a pagar. Porque, por exemplo, as minhas visualizações no YouTube caíram bastante. Ok? A partir do momento em que eu deixei de falar especificamente sobre a lei da atração, eu comecei a ter menos visualizações. Mas como para mim é mais importante eu ser verdadeiro do que ter muitas visualizações, porque eu quero genuinamente ajudá-lo a si que me assiste e que valida aquilo que eu estou a dizer, então eu tomei essa decisão. Mas foi uma decisão muito difícil, porque as pessoas ficaram confusas e começaram a pensar, mas será que o Luís já não acredita na lei da atração? Meus amigos, a lei da atração é a coisa que está presente todos os dias da minha vida. Todos os dias eu faço os meus exercícios de alinhamento, eu cumpro com o meu plano diário de manifestação, tenho as minhas metas muito bem definidas, busco alinhar-me através de pensamentos, palavras e ações todos os dias, portanto nada mudou. E eu acho que uma das decisões que eu tomei muito recente, no final do ano passado, e que ainda deixou mais confusas as pessoas, e que vem com essa dúvida, porque é que o Luís deixou de falar sobre a lei da atração, foi quando eu digo que no meu próximo ano, 2023 e 2024, o meu foco serão cursos online e em nenhum curso online está um curso de lei da atração. Ok? Portanto, vamos começar, por exemplo, eu neste momento estou a produzir um curso sobre educação financeira e a pessoa diz, mas o Luís está a falar sobre educação financeira, significa que já não fala sobre a lei da atração? Que já não valida, que vamos agora a coisas mais palpáveis, mais técnicas? Não. Mais uma vez, quem compreendeu a minha mensagem, e eu fui bem sucedido na entrega dessa mensagem no livro ou no curso Sem Limites, as pessoas percebem que se eu estou a falar sobre educação financeira, mais uma vez eu estou a dar às pessoas a capacidade para se sentirem mais prósperas e abundantes financeiramente para conseguirem atrair a vida dos seus sonhos. Então, basicamente, isso é mais um mecanismo, uma ferramenta de cocriação consciente. Porque se eu tiver uma boa educação financeira, eu não estou a entrar em choque com a lei da atração. Porque eu acho que as pessoas têm muito esta ideia, a lei da atração pede um desejo, o desejo se manifesta. O facto de eu, por exemplo, estar a produzir um curso sobre educação financeira, embora eu não seja um educador financeiro, nem pretendo ser, ok? É apenas trazer-vos a minha experiência. No fundo, foi através da lei da atração que eu encontrei essas ferramentas que compõem a fórmula da riqueza, que é o primeiro curso que eu vou lançar em breve, ok? Portanto, eu encontrei, através do meu alinhamento com prosperidade e abundância financeira, eu encontrei as ferramentas que eu precisava para ter uma estrutura, uma educação financeira na minha vida e que agora eu posso partilhar consigo, que provavelmente também anda à procura dessa informação. Portanto, tem tudo a ver com a lei da atração. Mas eu fiquei tão descontente por aquilo que estava a acontecer no mercado de profissionais ou de mentores de lei da atração que eu quis dissociar-me. Eu quis afastar-me dessas pessoas. Ok? Mais uma vez, porque acredito que elas estão a cometer um erro, dizendo às pessoas coisas que são falsas, prometendo às pessoas coisas que não podem prometer, que não há garantias, não é? E criando aqui uma falsa expectativa na vida da maior parte das pessoas, que no fundo apenas traz frustração e sofrimento às pessoas. Eu não quero isso. E eu acredito também que a melhor maneira de nós mudarmos o alinhamento é através de reprogramação mental. Então o que é que acontece? No final do ano passado eu pensei, o meu objetivo, o meu propósito é realmente ajudá-lo a si desse lado a tornar-se um co-criador consciente e responsável da sua própria realidade. Atrair até si as pessoas e as circunstâncias que vão trazer a manifestação dos seus sonhos, ok? Mas eu sei que muitas pessoas que entram nesse loop infinito das técnicas, ok? Sem trabalharem a raiz, ou seja, trabalham o exterior sem mudar o interior. E vocês acreditam e sabem disso, que qualquer mudança sustentável acontece de dentro para fora. Por isso é que alguém que chega até mim e que me pergunta qual é o primeiro passo a dar em relação, por exemplo, aos meus livros ou aos meus cursos, eu digo sempre, não é o Sem Limites, é o Ser Feliz é Possível. Aprenda a lidar com as suas emoções, porque isso vai mudar o seu alinhamento, você vai estar equilibrado para depois poder alinhar-se com o futuro que quer atrair. Ok? Por isso é que eu dou sempre essa resposta. E eu sabia, e sabendo agora que nós estamos prestes, ou já estamos, numa crise económica mundial, então eu pensei, o que é que a minha audiência precisa de mim? Que valor é que eu posso agregar à vida delas? Então eu estou a produzir neste momento o primeiro de 3 cursos ligados a dinheiro.
ok? E um deles vai ser muito focado em lei da atração e alinhamento com a energia do dinheiro, ok? Mas mais uma vez, trabalhando a estrutura, trabalhando a raiz. Porque de nada me adianta eu andar aqui a partilhar uma técnica que por acaso até funcionou comigo, por acaso até funcionou com o meu cliente de mentoria, de atrair dinheiro, se você depois não sabe o que fazer ao dinheiro. E você diz, Luís, não é difícil, eu deixo vir o dinheiro que eu depois lá sei o que vou fazer. Não é assim. Eu quero genuinamente que você reestruture a sua vida de uma forma a que não seja preciso você estar constantemente a recorrer a estas ferramentas. Sabendo como é que todo o universo funciona, mais uma vez a lei da atração aqui incluída, mas com as coisas certas, as ferramentas certas, que vão permitir que você reprograme a sua mente em relação, por exemplo, ao dinheiro, que eu sei que é uma coisa que toda a gente tem que ter ao longo da sua vida, e vamos ter que lidar com o dinheiro ao longo de toda a nossa jornada. Então eu precisava realmente de criar aqui cursos mais racionais, até para pessoas que não eram tão espiritualizadas ou não tinham uma mente tão expandida, não é? Pessoas que não acreditavam na lei da atração, por exemplo. Então eu indiretamente posso também contribuir na vida dessas pessoas. Ao mesmo tempo estando-me aqui a dissociar desse mercado tóxico e poluído de conteúdos sobre a lei da atração. Compreendem onde eu quero chegar? Portanto, isto foi uma coisa que me trouxe alguma dor, algum sofrimento. Trouxe-me um vazio grande, porque de facto eu adoro falar sobre a lei da atração, é uma coisa que me estimula bastante. Mas depois existe sempre aqui este choque. Aquilo que eu digo não é aquilo que a maior parte das pessoas diz que fala sobre a lei da atração. Luís, o que é que você... Quer dizer, imaginem aqui o seguinte cenário. Todos os dias receber mensagens a perguntar, Luís, o que é que você acha da técnica do copo d'água? O que é que você acha da técnica do 55x5? O que é que você acha da técnica A, B, C, D, E, até a Z? E eu ficava muitas vezes surpreso e eu dizia, mas que técnica é essa? Eu nunca ouvi falar nisso. E depois ia ver ao YouTube ou ia ver a uma rede social e via que era uma técnica que estava na moda, é uma trend, não é? Toda a gente estava a falar sobre aquela técnica, porque algum autor escreveu num livro, alguém pegou naquilo, traduziu para conteúdo e de repente aquela hashtag ou aquilo tornou-se viral, ok? E muitas pessoas depois perguntavam, mas se o Luís é especialista em lei da atração, não conhece a nova técnica? Meu amigo, minha amiga, se você aprender os princípios básicos de lei da atração, você não precisa de mais técnicas. Você precisa trabalhar aquilo que é base. E eu expliquei isto para quem fez a Masterclass, por exemplo, Manifeste os Seus Sonhos, em 2023. Eu explico isto no curso Sem Limites, no livro Sem Limites. Portanto, se você compreender os princípios básicos, você não precisa estar sempre a pôr técnicas novas. Aliás, eu acho que excesso de técnicas é mais prejudicial do que benéfico. Se você for muito bom nas técnicas base, você não precisa das outras para nada. E agora vejam bem aqui a minha posição. Eu tendo este tipo de postura, eu tendo este tipo de perspectiva, não estando trending, não estar nas tendências, isso para mim é prejudicial. Porque se eu tivesse sempre a inventar técnicas novas ou a criar novas técnicas, especialmente com nomes bonitos, não é? Que é para chamar a atenção, eu tinha muita popularidade. Mas, meu amigo, o meu objetivo não é, nunca foi e nunca será ser popular. Ok? Eu não quero ser popular, eu não quero ser famoso. Não é isso que eu busco. Eu busco cumprir com a minha missão de ajudar a transformar a vida do maior número de pessoas em todos os aspectos através de um princípio de cocriação. Então, se eu tiver impacto na vida de uma pessoa, eu já estou a cumprir com a minha missão. Agora, se eu tiver 1 milhão de pessoas que vêem o meu vídeo, mas nenhuma delas foi impactada com o conteúdo que eu disse ou que eu partilhei, então eu não estou a cumprir com a minha missão. Por isso é que eu consegui desapegar do peso das visualizações dos meus vídeos no YouTube. Que eu vejo um vídeo que antigamente em 24 horas eu tinha 20 mil visualizações e que neste momento tem 400 ou 500 visualizações. Isso traz-me paz de espírito. Porquê? Porque eu fiz o meu papel. Eu entreguei o meu conteúdo. E ainda que só 500 pessoas tenham visto o meu vídeo, se essas pessoas todas foram impactadas com esse vídeo, então eu sinto-me muito feliz, muito próspero e muito abundante. Compreendem onde eu quero chegar? Portanto, eu acho que há aqui uma guerra muito grande de egos. Eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho 2 milhões de seguidores, eu tenho 5 milhões de seguidores. Nas minhas metas eu não tenho números de seguidores. Nas minhas metas eu tenho o número de vidas impactadas.
Aquilo que é o meu propósito, aquilo que eu estou a trabalhar neste momento e que quero continuar a trabalhar no futuro, é impactar um número mínimo de vidas. E vocês dizem-me, Luís, mas através das visualizações você consegue ter uma métrica? Não necessariamente. Porque não é porque alguém viu o meu vídeo que vai pôr em prática aquilo que eu ensinei. E, portanto, isto são decisões muito difíceis que eu tenho que tomar todos os dias, nomeadamente em relação à produção de conteúdo. E tenho que pensar um pouco na perspectiva de quem me assiste, de que forma eu posso contribuir e, de alguma forma, agregar e servi-lo assim desse lado. O que é que eu tenho de melhor para lhe poder acrescentar na sua vida e que vai ter um impacto positivo na sua vida. Então, neste momento, por exemplo, eu acho que são estes 12 cursos que eu estou a produzir neste momento. Portanto, comecei agora, obviamente, pelo primeiro, tem que se começar por algum lado, não é? E será um primeiro de 3 cursos sobre dinheiro, não é? Nós vamos ter a fórmula de riqueza, vamos ter o dinheiro magnético e vamos ter o renda extra. São 3 cursos. Mas eu não quero, para já, estar a colocar aqui todos os tópicos, porque vamos um de cada vez, não é? Portanto, para já é a fórmula de riqueza, um curso que o vai ajudar a construir uma estrutura financeira na sua vida, que vai permitir ter previsibilidade em relação à geração de riqueza, ok? Que funcionou comigo nos últimos 5 anos, que tem funcionado com os meus clientes de mentoria e que eu acho que se aplica a todas as pessoas. E não é um curso de economia, porque eu digo muitas vezes, se um economista realmente tivesse o conhecimento para enriquecer, toda a gente era milionária. E eu, no meu caso específico, eu não conheço nenhum economista que seja milionário. Parece um contrassenso. Portanto, mais uma vez, tem tudo a ver com a lei da atração. Mas eu não me sinto estimulado ou atraído para falar especificamente sobre a lei da atração de uma forma direta e não de uma forma camuflada, porque no fundo é o que eu estou a fazer, precisamente porque eu não quero ser associado com pessoas que acabam por denegrir toda esta indústria que existe aqui associada a um tema tão nobre e tão sério chamado lei da atração. Ok? Portanto, eu quero uma lei da atração séria. Porquê? Porque a lei da atração séria é que traz resultados. Todas as outras criam aqui um estímulo temporário, mas que não traz resultados. As pessoas podem ter, eventualmente, um golpe de sorte, como eu costumo dizer, mas não compreendem o funcionamento das coisas. É apenas porque leram aquela frase ou porque fizeram aquela rotina, acontece alguma coisa de positivo na vida delas, uma vez, e elas dizem aquilo é maravilhoso, aquela técnica é assim, aquela técnica é assado. Se as pessoas compreendessem, e eu já falei disto várias vezes, e é cansativo estar constantemente a repetir este tipo de afirmações, se as pessoas percebessem que não é a técnica em si que faz a diferença, mas sim o que acontece com ela quando ela implementa qualquer técnica, que é a mudança do seu alinhamento, da sua vibração, isso é que vai trazer resultados diferentes para as suas vidas, não é? Para a sua vida, aí as coisas são muito simples. Mas infelizmente as pessoas gostam de enterrar a cabeça na areia e dizer, não, eu prefiro mais fácil. Meus amigos, quem procura uma vida fácil, ou quem só faz aquilo que é fácil, vai ter uma vida difícil. E quem estiver disposto a fazer o que é difícil, vai ter uma vida fácil. Esse é o meu princípio. Portanto, eu não estou aqui com os atalhos, os remendos, as fantasias, aqui a parte toda muito esotérica, etc. Não, eu tento sempre ser muito factual naquilo que falo, tento sempre ter a minha experiência de vida, porque eu acho que eu não tenho qualquer tipo de legitimidade a partilhar qualquer tipo de conteúdo se eu não viver esse conteúdo, se eu não tiver isso como uma experiência diária na minha vida, ok? Mais uma vez, eu volto a frisar. Se vocês querem conhecer a minha vida, é ver os meus vídeos, porque tudo aquilo que eu falo é aquilo que eu faço. Não é aquela velha expressão, olha para o que eu digo e não para o que eu faço. Não, olha para o que eu digo, porque é exatamente aquilo que eu faço. Então, se eu não aplico 300 mil técnicas ninja, até vamos ser um bocadinho mais ridículos, na minha vida, para que é que eu vou falar sobre essas técnicas? Para ter popularidade? E para depois, mais uma vez, ser associado a essas pessoas que estão a descredibilizar uma coisa tão séria como a lei da atração? Portanto, é o que eu costumo dizer. Eu tenho que, de alguma forma, viver com a minha consciência tranquila. Ok? Cada um tem as suas decisões. Há pessoas que querem ser populares, querem ser famosas. É isso que lhes traz felicidade. Ok, que busquem isso. Não é isso que eu busco para a minha vida. Ok? Se eu quero realmente servir as pessoas, agregar valor ao maior número de pessoas possível, e mais uma vez eu tenho um número objetivo, um número muito específico de pessoas que quero impactar, mas não é número de visualizações, é número de vidas impactadas, ok? Agora, eu sei que muitas pessoas, por exemplo, e eu tenho recebido isto nas últimas semanas, tem sido uma coisa muito, muito atípica, e eu acho que não é uma coincidência.
talvez era a necessidade de fazer este vídeo, muita gente a dizer: Luís, que bom que você está de volta. Que bom que você está de volta. Tantos anos que você esteve fora. Eu nunca estive fora. Todas as semanas, todas as terças-feiras e todos os dias nas redes sociais, eu faço publicações. Eu estou aqui sempre com conteúdos novos. Ok? E quando as pessoas dizem: eu não sabia que você não tinha saído do YouTube porque você deixou de me aparecer. Mais uma vez, nós estamos reféns daquilo que são os algoritmos nas plataformas, mas eu deixei de me preocupar, eu desapeguei disso. Eu libertei esse peso. Se as pessoas que procuram o meu conteúdo precisam realmente dele, elas hão de encontrá-lo. Não sei como, não importa. Mais uma vez, compreendendo a lei da atração. Quem precisa do meu conteúdo tem encontrado. Ok? Se isso não me traz um volume muito grande de subscritores ou de seguidores, a culpa já não é minha. É porque é assim que as coisas têm que ser. E posso-vos dizer que têm vindo outras pessoas de outros meios que não necessariamente as redes sociais, e eu nunca tive tanto trabalho como neste momento, nomeadamente na parte da mentoria, por exemplo. Ok? Portanto, eu não estou refém do número de visualizações, até porque eu não tenho contratos publicitários, portanto eu não tenho que ser famoso, não tenho que ser influencer. Eu posso influenciar, mas pelos bons motivos. Tenha eu uma rede de seguidores de 1000 pessoas ou de 100 milhões. Ok? Portanto, é isso que me traz paz, é isso que me traz equilíbrio, e tudo aquilo que eu vou produzir, e é um compromisso que eu quero honrar e que faço aqui consigo, faço-lhe esta promessa. Tudo aquilo que eu vou falar a partir de hoje, este primeiro curso, a Fórmula da Riqueza, em primeiro lugar, está tudo relacionado com a lei da atração, embora não fale diretamente disso. Ok? Entenda isso de uma vez por todas. Veja todos os meus vídeos das últimas semanas, dos últimos meses. Tudo tem lei da atração no meio. Isso é a primeira coisa. Segundo lugar, não seja egoísta ao ponto de absorver os conteúdos e de, por exemplo, não dar sequer um like, não comentar o vídeo, não partilhar com alguém que precisa. Porque, no fundo, o alcance dos vídeos, o número de visualizações, depende mais de você do que de mim. Se você curtir os meus vídeos, se você subscrever o canal, se você comentar nos vídeos e se partilhar com outras pessoas, o YouTube e todas as outras plataformas vão entender que é um vídeo relevante. Então, se a informação é válida para si, não guarde só para si, partilhe com os outros. Dê o joinha, como se diz no Brasil, curta o vídeo, mostre reconhecimento por o valor que eu lhe estou a agregar. Comente, é muito importante, o curtir e o comentar é importantíssimo para o algoritmo. Ok? Isso é uma coisa que eu também tive que mudar. Eu muitas vezes via vídeos e não curtia, não comentava. E depois é que me caiu a ficha e disse: eu não estou, de alguma forma, a validar e a agradecer ao autor, ao produtor deste conteúdo. Então como é que eu espero que as pessoas façam isso a mim? Então eu comecei a mudar isso. Há cerca de um ano que eu curto os vídeos, eu comento, eu sou interativo, precisamente porque se aquela pessoa me ajudou e agregou valor, então eu tenho que de alguma forma retribuir esse valor. Mais uma vez, isso é a lei da atração. Eu estou, no fundo, a dar de volta aquilo que a pessoa espera de mim, que é uma curtida e um comentário. Portanto, é a mesma coisa. Queria-vos deixar realmente aqui este desabafo. Mais uma vez, não foi fácil falar sobre isto, mas eu não quero realmente estar associado a nomes de pessoas que, no fundo, estão a desprestigiar a lei da atração. E também tem uma coisa muito importante que eu acho que nunca falei sobre isto. Em relação a todos os projetos que eu vou fazendo, nomeadamente livros e cursos, eu vejo as coisas como se fosse uma gravidez e o nascimento de uma criança. Vamos imaginar que eu estou durante 9 meses, isto obviamente no sentido de exemplo apenas, ou de simulação, estou durante 9 meses a produzir um livro. A partir do momento em que o livro sai, eu não penso mais no assunto. Aquela informação saiu cá para fora, foi manifestada e agora o papel é do universo. Ok? Portanto, eu não estou constantemente a reciclar aquele material. Há pessoas que, por exemplo, que fazem o Sem Limites e que depois vão fazer o Sem Limites versão 2, versão 3, versão 4, versão 5 para aproveitar aquilo. Não. A partir do momento em que eu entrego aquele conteúdo e sinto que não há mais nada a acrescentar, no caso do Sem Limites houve o Sem Limites para o dinheiro, portanto que foi lei da atração para o dinheiro especificamente, ok? Aí houve necessidade de criar um conteúdo específico sobre isso, mas tirando isso, a partir do momento em que o produto está cá fora, seja ele livro, seja ele curso, ou que o processo está cá fora, eu tento pensar no próximo. Como é que eu posso agregar mais valor? Então não estou constantemente naquele loop. E talvez isso seja um defeito, ou talvez seja um grande benefício de ter aprendido a desapegar das coisas na minha vida.
Portanto, eu empenho a minha energia a dar o meu melhor e a partir do momento em que as coisas estão prontas para que você possa consumir, seja através de leitura ou através de vídeos, por exemplo, num curso, a partir daí já é o seu papel, já é a sua tarefa. E eu estou a pensar logo no próximo projeto, como é que eu posso continuar a agregar valor à sua vida. Compreendem? Portanto, é isto que eu tenho muito desapego, ou seja, a partir do momento em que eu lanço um livro ou que lanço um curso, eu depois desapego, deixo que o universo faça a sua parte, deixo que as coisas fluam naturalmente. Ok? E depois tem a ver tudo também, obviamente, com a sua colaboração. De que forma você recomenda os meus vídeos, de que forma você curte os meus vídeos, de que forma você recomenda os meus livros, se gosta, se recomenda a outras pessoas, os meus cursos. Meu amigo, minha amiga, a minha popularidade é muito mais dependente daquilo que é a sua partilha, em relação àquilo que eu, no fundo, estou a agregar de valor, do que outra coisa qualquer. Porque eu poderia, e há aqui também uma coisa que eu nunca falei, eu poderia artificialmente inflar ou inflacionar os meus números. Vocês acham que há canais ou perfis de outras pessoas que têm 500 mil de seguidores no Instagram, por exemplo, e que vocês vão ver as fotos dessas pessoas e elas têm 10, 15 curtidas? Será que são os seguidores verdadeiros ou será que são seguidores falsos comprados? Eu nunca fiz isso. Então, para mim, é muito mais legítimo eu saber, por exemplo, que no Instagram eu tenho 20 mil seguidores e que são 20 mil seguidores legítimos, que em algum momento das suas vidas eu agreguei valor e que estavam interessados naquilo que eu estava a entregar. A mesma coisa em relação ao TikTok, a mesma coisa em relação ao YouTube, mais de 70 mil inscritos. Não consegui cumprir com a meta dos 100 mil, que eu tinha já há alguns anos atrás, que tinha a meta dos 100 mil, mas se para mim eu souber que esses 70 mil que são impactados, o que é que interessa aos 100 mil? Os 100 mil é apenas um número. Para receber uma placa do YouTube, seria prestigiante? Seria, mas mais uma vez, para que eu consiga alcançar essa meta é só com a sua ajuda. Não é através, naturalmente, das coisas acontecerem, ou então artificialmente, pagando para isso acontecer, como muitos fazem. Eu não quero que seja artificial, porque se eu fosse artificial e estivesse aqui a injetar tráfego, pessoas falsas, eu não estaria a utilizar a lei da atração de forma correta. Então eu estaria a ser infiel e inverídico em relação àquilo que eu lhe ensino assim. Compreendem? E é isto que me traz paz de espírito. Então vamos ficar por aqui esta semana. Não me quero alongar mais, até porque eu estou na fase de produção de conteúdo. Estou no meio das gravações do curso A Fórmula da Riqueza, mas queria realmente deixar este desabafo e explicar-vos de uma vez por todas porque é que eu posso não estar a utilizar o nome Lei da Atração nos meus vídeos, mas eu não deixei de produzir conteúdo sobre a Lei da Atração. Tudo aquilo que eu falo, porque a Lei da Atração permeia tudo o que existiu, existe e existirá, será relacionado com a Lei da Atração. Vamos agora ser bastante específicos em relação às áreas em que vamos trabalhar, começando com a educação financeira, porque temos que aprender a lidar com dinheiro, senão nunca nos sentiremos pessoas prósperas, abundantes e nunca conseguiremos gerar e atrair riqueza até nós. Fica então por aqui, aguardo a sua curtida, aguardo o seu comentário, aguardo a sua subscrição no canal e se não é inscrito, ative também o sino das notificações para receber um aviso sempre que eu publico novo conteúdo. Convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um conteúdo. A minha imensa gratidão pelo seu carinho, pela sua fidelidade e pela sua audiência. Um forte abraço.